Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E você que nos acompanha pela rádio, nesse momento, a palavra de Deus é insensada. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando assim: o Senhor anunciará a paz para o seu povo, o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo, o seu povo. Só você, o Senhor. O Senhor anunciou, o Senhor anunciará a paz para o seu povo. E veja, não é qualquer paz, Ele anunciará a paz, Ele trará a paz para o seu povo. E você fica se perguntando: mas meu Deus do céu, com tanta violência, com tanta agressão, nós que não temos mais segurança alguma, quando é que virá esta paz? A própria palavra de Deus do dia de hoje vem dizer a você: calma, tranquilidade, espera um pouco, e é só um pouco, Claro, o pouco de Deus, muitas vezes é bastantinho para nós, mas o Senhor diz que não vai demorar não, porque aqui quando esse salmo fala, o Senhor anunciará a paz para o seu povo, é a grande paz messiânica, que acontecerá quando Jesus vier a segunda vez. E aliás, tanto a primeira leitura como este evangelho nos fala a esse respeito. Você viu aquilo que apresentaram para Jesus. Os fariseus, os escribas, os autores da lei viram que os discípulos de Jesus não jejuavam, então lhe colocaram um problema. Por quê? Que nós, fariseus, e os discípulos de João jejuamos e jejuamos muito, e os teus discípulos não. E Jesus respondeu: quando há uma festa de casamento, e naquele tempo a festa de casamento era demorava uma semana inteirinha. Então disse Jesus, numa festa de casamento, enquanto o esposo está aí, e ele está com a sua esposa, os convidados vão jejuar? Eles tiveram que responder: claro que não. E Jesus disse: então, agora o esposo
está entre vós. Quem é esse esposo? É Jesus. Quem é essa esposa? É a igreja. E Jesus disse: haverá um dia em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Em geral, nós católicos não temos a visão bíblica da história. O que foi que aconteceu? Houve uma longa preparação dos patriarcas, dos profetas, e o último deles foi João Batista, preparando a vinda do Salvador. O Filho de Deus, Jesus, o Messias, veio e realizou a obra da redenção. Nós vimos como terminou. Jesus, o Filho de Deus, foi morto pelo seu próprio povo, mas porque ele fez isso, não porque foi obrigado pelos seus inimigos, pelo contrário, porque ele mesmo voluntariamente acabou se entregando em obediência ao Pai. Ele deixou-se tomar, ele mesmo falou: se ele quisesse, ele chamaria legiões de anjos e eles o protegeriam, mas tinha chegado a hora e ele deixou-se prender, e assim deixou-se julgar, deixou-se condenar, deixou-se levar à cruz. Eles não o obrigaram, ele se entregou. E por causa da sua obediência, o Pai o ressuscitou. E a nossa redenção aconteceu. Mas impressionante. O Pai como que paralisa tudo. O Pai retira o seu Filho do nosso meio e o leva para junto de si na ascensão. E nós começamos um tempo longo, no próprio dia da ascensão, os anjos que vieram, que estiveram ali, os apóstolos olhando para o céu, mas quando eles baixaram os olhos, eles viram aqueles dois rapazes, que eles logo perceberam, e eles mesmos testemunham nos Atos dos Apóstolos, não eram simples homens que estavam ali, eram dois anjos, e os anjos dizem a eles: não fiquem mais olhando para o céu, porque esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu, ele voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. E nós começamos um tempo entre este arrebatamento de Jesus, sim, Jesus foi arrebatado, até a sua volta, onde vai acontecer também uma coisa linda. Deixa eu contar para vocês, vocês sabem muito bem que o casamento dos judeus se fazia em dois momentos, em dois tempos. No primeiro momento já era uma festa, quando eles se casavam, e realmente era casamento, não era simplesmente noivado, era casamento. Só que, feito o casamento, cada um voltava para a sua casa. A moça voltava para a casa dos seus pais, e o rapaz ia preparar a casa e tudo que era necessário, os móveis, os utensílios, tudo que era necessário para que ele pudesse vir buscar a sua noiva. E gastavam o tempo que era preciso, ela para fazer o enxoval e ele para preparar a casa. Veja bem, quando a casa estava pronta, ele ia buscar a sua noiva e a tomava, e daí sim, era uma segunda e grande festa, que havia a chegada do noivo. Até Jesus fala disso naquela parábola das virgens. Depois a festa de casamento, e o noivo que toma a sua esposa e a leva para a sua casa. O próprio Jesus disse isso, falando da sua ascensão, dizendo que na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou na vossa frente. E foi como o noivo já esposo, que vai na frente para preparar a casa para a sua noiva, ele foi na frente e disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Quando tudo estiver pronto, Jesus está usando a linguagem de casamento que eles conheciam bem. Eu voltarei e vos tomarei, para que estejais comigo. Então, a história está dividida nesses tempos. Os próprios apóstolos pensaram que entre a ida de Jesus para o céu, para junto do Pai, e o seu retorno era rápido. Tanto assim que os apóstolos acreditavam e pregavam
que ele voltaria naquela geração. Alguns até podiam ficar escandalizados e dizer e pensar: mas então os apóstolos erraram? Não, eles não erraram, porque na verdade para cada geração é preciso anunciar assim, e cada geração precisa esperar Jesus como se ele viesse naquela geração. É assim que o Pai quis, é assim que Jesus quer. Mas o que foi acontecendo? De geração em geração, nós, igreja, fomos nos distanciando e, desculpe, fomos relaxando. Igualzinho aquelas virgens, havia 10 virgens, 5 delas eram prudentes e levaram um azeite consigo, mas as outras 5 não, descuidaram, dormiram. E não tinham também azeite consigo. Infelizmente, nós, igreja, fomos relaxando. Bom, o Senhor não veio. Passaram-se 2000 anos e o Senhor não veio. E há muita gente dormindo e achando: não, ele não veio até agora, não virá tão já. Então, durmamos ou divertamo-nos. E muita gente está por aí levando a vida com a barriga, pior, depravando-se, vivendo, uma verdadeira orgia, como se o mundo fosse tudo isso, esquecendo-se totalmente. E veja, isso não são os pagãos, nós mesmos cristãos, nós mesmos dentro da igreja, infelizmente estamos vivendo assim, como se o Senhor não viesse. E infelizmente andamos totalmente descuidados. Mas impressionante é para a nossa geração justamente que o Senhor está dando todos os sinais da sua vinda. Para a nossa geração, o Senhor está dando todos os sinais da sua vinda. Mas uma coisa é certa: Ele virá. E cada geração precisa estar preparada. Por quê? Se o Senhor não vier, nós iremos. E toda geração passa, uns antes, outros depois. Uns vão com menos idade, outros vão com mais idade, mas nenhuma geração na face da terra permaneceu. Você conhece alguma geração que permaneceu? As gerações passadas foram todas elas. A nossa também irá. Portanto, na verdade, cada geração precisa viver como se Jesus viesse naquela geração, porque se ele não vier, essa geração irá todinha ela. A nossa geração irá também. Houve gente da nossa geração que já morreu, e todos nós temos entes queridos, todos nós temos jovens, todos nós temos até mesmo filhos, irmãos, bem jovens, que foram para o Senhor. Jesus não veio ainda, mas eles foram. De qualquer maneira, se Jesus não vier, agora a coisa se põe ao contrário. Se Jesus não vier, a nossa geração todinha irá. Mas eu também não posso omitir, e com isso eu não estou enfraquecendo a pregação, não, eu não posso omitir que a nossa geração tem todos os sinais da vinda do Senhor, inclusive uma importantíssima, da qual falou a primeira leitura, que é do livro de Amós, onde a leitura começa no versículo do capítulo 9, versículo 9 também, não é 9, versículo 11, dias virão. E interessante, quando a Bíblia diz dias virão, ou então naquele dia, ou naquele tempo, se fala a respeito da vinda de Jesus. Até interessante, algumas pessoas até quereriam corrigir, né? Quando a gente começa o Evangelho, naquele tempo, e começa o Evangelho. Até as pessoas dizem: mas não interessa saber naquele tempo, precisamos saber no nosso tempo. Só que infelizmente essas pessoas não têm a noção correta. Esse naquele tempo está indicando a vinda do Senhor na sua primeira vinda. Isso aconteceu lá na primeira vinda, e isso está falando a nós que estamos nos preparando para a segunda vinda. É por isso que a igreja colocou naquele tempo. Ela não está querendo dizer: não, foi lá antigamente, muito longe. Não. Quem pensa assim, infelizmente, é porque não tem noção bíblica, não tem conhecimento bíblico. E nós precisamos ter.
E toda vez que a Bíblia fala naquele tempo, ele está anunciando os tempos da vinda do Senhor. E aqui diz então Amós: naqueles dias virão, quando eu hei de mudar, quando eu hei de reerguer, naquele dia vou reerguer a tenda de Davi, que desmoronou. Vou remendar as suas brechas, vou reconstruir e reerguer as suas ruínas e restaurá-las como nos tempos antigos. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 16 para frente, falam a esse respeito. O próprio São Tiago, que estava presidindo aquele primeiro concílio de Jerusalém, citou essa palavra de Amós. E os exegetas concordam que essa profecia de Amós começou a realizar-se ali nos Atos dos Apóstolos, mas a verdadeira reconstrução do povo de Deus e a reconstrução dessa nação, que veja, ficou desde os tempos de Jesus. Eu quero recordar a você, mais ou menos com 33 anos, Jesus foi morto e ressuscitou. No ano 70, portanto, mais 30 e tantos anos, o exército romano vem, chefiado por Tito, e arrasa com Jerusalém. Não deixa pedra sobre pedra, como Jesus havia dito. E os judeus são dispersados por todos os lados, e veja, desde o ano 70, o povo judeu ficou sem nação. Até quando? Até 1948. Faz as contas. Desde 1970 até 1940. 1900 anos. O povo de Deus ficou sem uma nação. Voltou a ser nação em 1948. E que impressionante! O povo de Deus começou a reconstruir, e veja, de 48 para cá é muito pouco tempo, e Jerusalém e a terra de Israel e a nação de Israel foi reconstruída, tanto assim que você vê quantas guerras contra Israel. Israel é foco do mundo inteiro, é uma nação pequenininha, mas meu Deus do céu, que importância para essa nação. Se você vai hoje, muita gente tem essa graça de ver o que aconteceu naquelas terras, até mesmo aquelas terras que estavam abandonadas, naqueles kibbutz, de pleno deserto, eles estão retirando plantações de todos os tipos de alimentos, todos os tipos de frutas. É uma coisa impressionante. Jerusalém e a nação de Israel foi reconstruída, realizando esta palavra. Por quê? Gente, o maior sinal de que a vinda do Senhor está próxima é, primeiro, a reconstrução da nação de Israel. E segundo, o outro grande sinal de que a vinda do Senhor está próxima é a que nós estamos vivendo, o grande derramamento do Espírito Santo, que começou a acontecer em 1967, logo depois do concílio, 1967. Estamos fazendo agora 35 anos, só 35 anos. Por que o Senhor voltou a derramar o seu Espírito? Preste atenção novamente. Eu dizia que com a ascensão de Jesus, há como que uma parada na história da salvação. Claro, porque o Senhor queria atingir com a sua salvação, com a sua redenção, não apenas aquele povo até então, não, tinha um grande povo a ser atingido, e esse povo somos nós. Esse povo foram todos aqueles que até agora, de Jesus até esses momentos, receberam o Evangelho, acolheram o Evangelho, foram transformados, caminharam numa vida santa,
O céu já está povoado de irmãos nossos que estão nos esperando e que estão esperando a vinda de Jesus para formarmos o grande povo de Deus. Nós somos a igreja, a esposa. Essa esposa está se preparando. Vários deles já estão no céu. Mas nós ainda estamos em preparação. Nós, igreja, agora estamos na preparação. Logo, logo o esposo virá para nos buscar, e aí ele tomará toda a igreja inteirinha. Os próprios apóstolos pensavam que rapidamente Jesus voltaria, mas não, na mente de Deus, no coração de Deus, havia toda essa multidão, e havíamos nós, porque se Jesus voltasse lá, nos tempos dos apóstolos, nós não estaríamos na igreja, nós não seríamos do número dos filhos de Deus, nós não seríamos. Deus dilatou tudo isso porque nós estávamos, eu e você, estávamos no pensamento de Deus, estávamos no coração de Deus. Nós também já éramos filhos e nós também já tínhamos um lugar com Ele no céu. Portanto, precisaríamos vir, precisaríamos chegar. Tinha que chegar a nossa vez na história. Tínhamos que receber o Evangelho, como graças a Deus estamos recebendo. Precisávamos receber o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, como estamos recebendo. Nós, principalmente, que somos a geração que estamos preparando a vinda de Jesus, e aliás, nós estamos muito mais perto do que aquelas gerações lá próximas à primeira vinda de Jesus. É claro que estamos muito mais próximos. É preciso nós conhecermos a história da igreja. Como é a história no pensamento de Deus? Como é a nossa história na visão de Deus? Nós estamos agora, gente, na iminência de recebermos o esposo. Por isso, justamente, logo que Jesus sobe ao céu, Ele manda que eles se reúnam no cenáculo para que recebam o derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos obedecem e Jesus derrama sobre eles lá no cenáculo, derrama o Espírito Santo, e começa a beleza da igreja, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde todos aqueles que abraçavam a fé, todos aqueles que aceitavam o Evangelho, também eram cheios do Espírito Santo, também eles eram batizados no Espírito Santo, também eles recebiam os dons, também eles usavam os dons não eram usados apenas pelos apóstolos, não. Todos eles, sem exceção, todo cristão era também batizado no Espírito, todo cristão era também cheio do Espírito Santo, era também, digamos, carismático, quer dizer, recebia os dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo são uma coisa só. Os meus dons sou eu mesmo, os seus dons são você mesmo, não há uma distinção, é apenas uma distinção de pensamento entre você e os dons que você tem. Da mesma forma, o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo são uma coisa só, são Ele em ação. Os dons são o próprio Espírito Santo em ação. E que beleza, todo cristão tinha o Espírito Santo em ação dentro de si. E é isso que quer dizer ser batizado no Espírito Santo. Ter o Espírito Santo em ação dentro de si, realizando-se as suas obras, que são prodígios, que são curas, que são milagres, que são libertações, que são conversões, que são mudanças de vida. É isso, gente. E os primeiros a serem atingidos precisamos ser nós. Mas ao mesmo tempo, isso não é só para guardarmos para nós. Então, é por isso que nós oramos pelos outros, para que os outros recebam a graça, recebam a conversão, recebam a cura, sejam libertos. E que beleza, aí os cristãos se ministram uns aos outros, lá nos inícios, porque eram os inícios, e nós agora no final, porque são os finais, porque nós estamos preparando a vinda eminente de Jesus, eminente e derradeira. Foi por isso que, passado todo esse tempo, logo depois do Concílio Vaticano II, logo depois, o concílio terminava em 66, no início de 67, veja, quase não houve interrupção. No final do ano de 66, terminava o Concílio Vaticano II. Quero dizer, como diz o Evangelho, os odres estavam prontos, porque para vinho novo, disse Jesus, são precisos odres novos.
Deus preparou os odres e era preciso que viesse o vinho novo. E o vinho novo veio. Logo em 67, no começo de 67, o Espírito Santo começou a ser derramado na Igreja Católica e rapidamente espalhou-se pelo mundo inteiro. Hoje nós temos, depois de 35 anos, esta graça no mundo inteiro, mas não foi agora não. 10 anos atrás, quando apenas fazia 25 anos, isso já acontecia. Mais 10 anos atrás, quando apenas fazia 15 anos, aliás, 10 anos depois de começar esse derramamento do Espírito Santo, em todas as partes do mundo já estava essa graça acontecendo. Tanto assim que 10 anos depois, aconteceu um grande encontro da Renovação Carismática Católica em Roma. Foi o primeiro grande congresso internacional em Roma. Houve outros congressos nos Estados Unidos, depois lá na Bélgica, onde estava o cardeal Swinnens, que praticamente foi o que apadrinhou tudo isso, desde o concílio. 10 anos depois, se fazia o primeiro grande congresso internacional da Renovação Carismática em Roma, onde havia gente vinda do mundo inteirinho, lá já havia. E nos anos que foram se seguindo, esses outros 25 anos que vieram, porque já fazem também 25 anos que isso aconteceu, essa graça foi se espalhando por toda a face da terra. Por quê? Deus derramou o seu Espírito justamente na nossa época, justamente sobre a nossa geração. Deixa eu dizer, porque nós somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. Nós agora no mês de julho, teremos a Jornada Mundial da Juventude, que dessa vez acontece no Canadá, em Toronto. Eu me lembro quando no ano 2000, o Papa João Paulo II convidava a juventude do mundo inteiro a estar em 2002 em Toronto. Passou tão rapidamente de 2000 para 2002. Estaremos, se Deus quiser, agora, nesse mês ainda, lá em Toronto, e é certo, o Papa estará conosco numa das jornadas mundiais da juventude, que aconteceu em Denver, nos Estados Unidos. O Papa surpreendeu a todos, quando no meio daquela multidão de jovens, ele disse: vocês jovens, especialmente vocês que são jovens, vocês são a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. Todos foram tomados de surpresa, mas foi isso que o Papa disse. E no meu coração então nasceu a certeza que realmente nós somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. E é por isso que o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo esta profecia de Amós. O Senhor já reconstruiu a tenda destruída até há pouco de Israel, do povo de Deus, que perdeu a sua nação lá no ano 70, mas o Senhor a reconstruiu. Os judeus são os primeiros, claro, eles não creem que Jesus seja o Messias, embora haja também um grupo de judeus messiânicos que acreditam que Jesus é o Messias, mas eles são ainda um pequeno grupo. Os judeus ainda não aceitam que Jesus seja o Messias, eles estão esperando ainda a vinda do Messias. Claro, quando Jesus vier na sua segunda vinda, e é disso que fala São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11, também os judeus, antes da segunda vinda de Jesus, eles se arrependerão e eles se converterão em massa. Nem será uma conversão que vai acontecendo pouco a pouco para atingir todos os judeus, não. Diz a carta aos Romanos que eles se converterão em massa antes da vinda do Senhor. E gente, tudo isso está se preparando, tudo isso está aí já para acontecer. E por que eu estou falando tudo isso dentro
de um encontro de cura e de libertação. Claro, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus é essa e eu não posso fugir da palavra. Eu tenho que explicar para você a palavra como ela está. E graças a Deus é a palavra quem está nos mostrando isto. Mas porque Jesus também, pelo seu evangelho, vem nos dizer que para esses tempos, principalmente para esses tempos, Ele não quer colocar remendo novo numa veste velha. Porque Ele mesmo explica, o remendo novo vai estragar a veste velha e vai ficar só um rasgão único, não vai consertar nada. Nós não temos mais essa prática, mas os judeus tinham, porque eles guardavam o vinho, e muitas vezes também o azeite, em recipientes de couro, era feito de couro, portanto muito bem feito, porque o líquido não saía. Imagine um recipiente feito de couro, e que o líquido não sai. Eu até fico imaginando como é que eles faziam isso, para não ter nenhuma costura vazando o líquido aí. O azeite é muito penetrante, ele vaza fácil, o vinho também. Eles tinham odres feitos de couro, e não tinha plástico por dentro, nem papel laminado, como nós temos hoje nas nossas embalagens, não. Era todo ele feito de couro, para conter aquele líquido, e Jesus disse, para vinho novo, eu preciso odres novos. O odre não é feito de barro, o odre é feito de couro, e por isso o vinho novo, porque ele ainda fermenta, ele faz o odre crescer, e rebenta, e daí se perde todo o vinho. Realmente o Senhor quer odres novos para o vinho novo. Jesus não quer fazer remendos, Ele não quer dar a nós uma veste, não quer colocar um remendo na nossa veste, não, ao contrário, Ele quer nos dar uma veste nova. É por isso, gente, que lá nos inícios, isso nunca deixou de existir na igreja, mas agora, porque somos a bem-aventurada geração que está preparando a segunda vinda de Jesus e que vai ver Jesus em glória, nós que somos a noiva, sim, a igreja inteira, também a igreja que já está no céu, aguardando a segunda vinda, também, esta igreja triunfante, ela é a noiva, mas nós somos a noiva agora que vai receber Jesus. Nós precisamos estar preparados. E por isso o Senhor derramou o seu Espírito Santo. É por isso que Ele realiza tantas curas, tantas libertações. É por isso que Ele realiza hoje tantas conversões. É por isso que a sua misericórdia está aí à nossa disposição. E Jesus usa de toda a misericórdia. E misericórdia, não pensa que é uma coisa assim, bom, o Senhor é misericordioso, deixa passar tudo, pode continuar essa vida, essa bacanal que vocês estão vivendo, pode continuar essa vida frívola, pode continuar essa orgia que vocês estão vivendo, essa depravação, porque eu sou misericordioso, eu fecho o olho para tudo. Não, é o contrário. A misericórdia foi aquilo que aconteceu com Mateus, e foi o evangelho de ontem, quando Mateus era um corrupto da sua época, um cobrador de impostos daquela época, e Jesus passa e chama justamente o corrupto de Cafarnaum. Todo mundo sabia que ele era o chefe dos cobradores de impostos, e Jesus passa e chama justamente Mateus. Houve um outro corrupto na cidade de Jericó, que também era chefe, parece que Jesus tem predileção, né? Lá em Jericó, havia outro corrupto, Zaqueu, e ele subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus passa e chama Zaqueu, manda Zaqueu descer, diz que vai estar na sua casa, do jeito que esteve na casa de Mateus. Foi assim que Jesus agiu com misericórdia. E o que aconteceu? Na hora que Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu mudou totalmente de vida. A misericórdia de Jesus mudou a vida dele. Com Mateus a mesma coisa. Na hora que Jesus chamou, ele chamou para valer. E Mateus entendeu que era para valer. Jesus acabou perdoando Mateus.
livremente. A iniciativa foi de Jesus, não foi Mateus que chegou aos pés de Jesus, que se ajoelhou aos pés de Jesus dizendo: misericórdia, Senhor, perdão, eu sou um corrupto, eu vivo roubando o meu próprio povo, eu sou um traidor da pátria e um traidor de Deus, me perdoe, Jesus. Não foi Mateus que tomou essa iniciativa, nem Zaqueu. Foi Jesus quem tomou a iniciativa. E que beleza, porque Jesus tomou a iniciativa. Mateus sentiu-se como que necessitado, obrigado de mudar totalmente de vida e seguir Jesus. É isso que ele está fazendo nos tempos de hoje. Se lá naquele tempo ele atingiu os corruptos, como Zaqueu, como Mateus, se ele recebeu as prostitutas como Maria Madalena, como aquela outra mulher pecadora, Jesus hoje também está chamando todos os pecadores, todos os miseráveis, mais ainda, Ele está atingindo a nós pecadores, porque não tire o corpo não, também a sua conversão foi devido a isso. Se você mudou de vida e graças a Deus mudou, foi por causa disso. Se você conheceu Jesus, não foi iniciativa sua. Se você deixou a vida errada, não foi por sua iniciativa, foi porque Jesus chamou. Daí sim você mudou de vida, daí sim você deixou a vida velha. Foi inclusive pela graça dele, e só pela graça dele é que você conseguiu se desvencilhar. Gente, nós estamos em tempos de misericórdia, e quando a gente vai para Jesus, a gente está em farrapos. É por isso que Jesus diz que não dá para colocar remendo, e Ele não quer colocar remendo. A gente, quando vai para Jesus, depois de uma vida velha, como nós vivemos, depois de uma vida errada, como nós vivemos, a gente vai em frangalhos. O odre que somos nós já está envelhecido, já está rebentando. Se colocar vinho novo, rebenta mesmo. Por isso Jesus quer renovar, refazer, recriar os odres que somos nós. É por isso que Ele precisa curar-nos na alma, no coração. É por isso que Ele precisa curar-nos também no nosso corpo, porque nós carregamos as consequências da vida que vivemos e da vida que ainda não conseguimos transformar, porque andamos ainda com ressentimentos, com mágoas, com raivas, com perdões não dados, com sentimentos de culpa, com mil coisas que acabam acarretando mil doenças para nós. E muitíssimas das nossas doenças, as doenças de hoje, as doenças modernas, elas são chamadas psicossomáticas, que são doenças mesmo, são doenças físicas mesmo. Não pense que é ilusão. Não, ninguém está dizendo que você vive iludido. Não, a sua doença é doença, a sua dor é dor, a sua úlcera é a úlcera, a sua gastrite é gastrite, a sua asma, a sua bronquite é bronquite, e suas pedras no rim, e a sua depressão, tudo isso é real. Mas grandíssima parte dessas doenças são todas elas chamadas pela medicina de psicossomáticas. A causa é da alma. É porque a nossa alma está doente. E a nossa geração, veja, essa bem-aventurada geração que está preparando a vinda de Jesus e vai ver Jesus em glória. Somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória. A nossa geração precisa ser profundamente curada, porque ela é justamente esse odre recebendo vinho novo para estar preparadinha, prontinha. Cada um de nós, gente, faz parte dessa noiva que vai receber o noivo Jesus. Os nossos irmãos já foram na frente, bem-aventurados eles, já estão no céu, como Maria Gorete e também Alexandre, que acabou assassinando, que foi o causador do seu martírio. Também ele se arrependeu, também ele se converteu, também ele santificou a sua própria vida, santificou. Todas as pessoas que o conheceram disseram que ele viveu realmente uma vida penitente e uma vida santa. Esses já estão na nossa frente, já estão no céu, já estão garantidos, mas nós somos agora a noiva que vai receber
o esposo que vai receber Jesus vindo em glória. Nós precisamos estar prontos, preparados. É por isso que o Senhor também derrama os seus dons, os seus carismas de forma abundante. E eu digo mais, e é por isso que todos nós, sem medo, sem receio, precisamos, nós sem medo, nós sem receio, precisamos levar esses dons para os nossos irmãos. Isto é, usar os dons para os nossos irmãos, porque o Espírito Santo em ação precisa estar em ação em nós. Batismo no Espírito Santo quer dizer Espírito Santo em ação em nós. E o Espírito Santo realizando-se nos seus dons. Porque veja, se o Espírito Santo que está em você não se realiza nos seus dons, nos dons dele, infelizmente você não está realizando a vontade dele, não está realizando a vontade de Deus. Não é hora de pregar sobre isso, mas eu fico muito receoso que nós que recebemos essa graça, nós que recebemos esse derramamento do Espírito Santo, se nós não estivermos usando os dons, quer dizer, não está acontecendo em nós o Espírito Santo em ação. Porque às vezes você fica temeroso, mas como é que eu posso rezar pelas pessoas? Como é que eu posso pedir a cura das pessoas? Quem sou eu? Meu filho, você não é nada. Eu não sou nada, tu não és nada, ele não é nada. Nós não somos nada. Vós não sois nada, eles não somos nada. Mas o Espírito Santo que está em nós, ele quer estar em ação em você. Ele quer estar em ação em você, através de você, através da sua mente e dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, através da sua oração, através da sua ação. Ele quer tornar-se agente, ele quer agir através de você, ele quer colocar-se em ação em você, realizando os seus dons. Palavra de ciência, palavra de profecia, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, um por um dos dons do Espírito Santo. E eu fico temeroso, porque nós podemos ser, infelizmente, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mas esvaziadas. Os nossos grupos podem ser grupos que receberam o Espírito Santo, mas depois que se tornam grupos esvaziados, porque nesse grupo o Espírito Santo não está em ação, agindo nos seus dons. Nós podemos constituir uma comunidade, até uma linda comunidade, que começou nos carismas, que começou no derramamento do Espírito Santo, mas depois, por mil razões, entramos para atividades, entramos para ações, fazemos mil coisas, e servimos na paróquia, servimos aqui, servimos lá, mas os dons não acontecem, o Espírito Santo não está mais em ação, neste grupo, nesta comunidade. E claro, se ele não está em ação, infelizmente, a gente vai ficando vazio. E acontece uma renovação sem ação do Espírito, portanto, vazia. Grupos esvaziados, comunidades esvaziadas. Até sem muita finalidade, sem muito objetivo. Desculpe, tornando-se grupos de reza, onde o pessoal passa, entra e sai, fica aquele grupinho, um grupinho de privilegiados. Ação apostólica mesmo, porque veja, os dons, gente, são para reconquistar muitos e muitos filhos de volta para Deus, e hoje é urgente, a nossa geração precisa reconquistar, porque são batizados, porque são filhos de Deus, eles também são igreja. Portanto, eles são também a esposa, porque foram batizados. Veja, não é à toa que a Canção Nova tem como meta 100 milhões de batizados, porque no Brasil são 100 milhões de batizados, portanto, são da igreja, mas que não foram evangelizados, que não conhecem Deus de perto, que não vieram para Deus, que não estão operantes na igreja, e eles precisam vir, porque eles são a igreja. É um direito deles e é um dever nosso, mas para podermos fazer isso, nós precisamos dos dons, ainda mais num mundo
de hoje, no mundo que nós estamos, gente, sem os dons nós não conseguimos, e a tristeza é vermos pessoas que receberam o Espírito Santo, mas estão inertes. Grupos que receberam o Espírito Santo, de pessoas batizadas no Espírito, mas onde os dons não acontecem, onde os dons não se realizam, onde as pessoas não têm a audácia, a coragem de orar para que curas aconteçam, para que milagres se deem, para que profecias sejam anunciadas, para que pessoas se convertam, para que pessoas doentes manifestem a própria cura e todos se alegrem e haja entusiasmo e assim haja mais conversão. E ficam grupos, desculpe, xoxos, comunidades xoxas, esvaziadas. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer justamente o contrário. Deus quer pessoas cheias do Espírito Santo. Deus quer pessoas usando os dons do Espírito Santo. Vocês já nos viram aqui durante o dia inteirinho. Eu agora nessa missa estou mais pregando. Mas você viu durante o dia, desde a primeira palestra que eu fiz, depois o Padre Zé Augusto, depois o Padre Edmilson, você viu os dons em ação, e é mesmo para ver, e é para ver, e aliás o que nós fazemos aqui, e graças a Deus levamos isso pela rádio, pela televisão, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, é para ver e fazer, gente. É para ver e fazer, é para ver e realizar. Deus, não somos nós, Deus está dando uma demonstração, Deus está dando um sinal claro. Por que Deus deu televisão para a Canção Nova? Deus deu televisão para a Canção Nova porque Deus, graças a Deus, viu a nossa garra, viu a minha garra, viu a nossa fidelidade, viu a minha fidelidade. Eu já testemunhei, está naquele LP, naquele CD, não dá mais para voltar, onde eu conto a história dos meus cabelos brancos. Se você não conhece, vai ver lá. Foi justamente por isso, e você é testemunha de que nós não paramos, que eu não parei. Eu tive a graça do batismo do Espírito Santo no dia 2 de novembro de 1900. O bandido não quer que eu diga isso. Mas por isso mesmo eu preciso dizer. Eu tive a graça de receber o batismo no Espírito Santo no dia 2 de novembro de 1971. E você sabe que de lá para cá, faz as contas até 2002. Você viu que graças a Deus eu não parei. Obrigado. E você viu que você nunca me viu sem usar os dons. Sofri muito. Continuo sofrendo. Digo para você, claro, Deus me livre disso, mas como muita gente quis, como muita gente me falou, como muita gente até me aconselhou, pastores meus, larga disso, Jonas, deixa disso, você não precisa disso. Claro que preciso, eu não sou nada. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, a própria Canção Nova, a própria materialização da Canção Nova, isso que vocês veem de material, de concreto, de tangível, tudo isso, gente, é por causa dos dons. Não pensem que seja habilidade minha, que seja boa administração do Eto. Claro, tudo isso também precisou acontecer, mas isso é o mínimo. Tudo isso é resultado dos dons em ação. Nós nunca paramos, nós nunca deixamos de usar os dons, nunca. Nós nunca deixamos de elevar o batismo do Espírito Santo, nós nunca deixamos de orar em línguas publicamente, e não deixaremos, nós nunca deixamos de orar pela cura e proclamar as curas, porque não somos nós que curamos. Eu não sou tolo, não sou iludido de pensar que eu que curo, que nós é que curamos, não.
Nós apenas oramos, nós apenas pedimos, nós apenas despertamos a fé das pessoas, porque isso é necessário, e nós proclamamos as curas que o Senhor está fazendo. É um outro dom, é a palavra de ciência, para as pessoas assumirem e assumindo a cura acontecer. E nós, graças a Deus, temos um arsenal de testemunhos de cura. Graças a Deus nós nunca paramos, e foi por isso, foi pela nossa fidelidade, foi pelo nosso sofrimento. Nós vivemos aquela bem-aventurança de Jesus que diz: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos caluniarem, quando disserem tudo a respeito de vós, por causa de mim, por causa do meu evangelho, porque assim trataram os profetas. Mas os falsos profetas não, a eles apenas elogiaram, mas os verdadeiros profetas, eles acabaram sendo caluniados, perseguidos. Graças a Deus, é graça de Deus, nós vivemos e vivemos para valer essa bem-aventurança. Também vivemos a cruz, também vivemos o martírio, vivemos a dor, vivemos e continuamos vivendo ainda, mas nunca paramos. Foi por isso que Deus deu a canção nova, a graça da televisão. E uma televisão que hoje atinge o Brasil inteirinho. Nós não somos mais do que os outros, e não somos mais do que as outras televisões. Por que a nossa foi mais longe? Por que a nossa também hoje atinge o Brasil inteirinho? Você vê o crescimento, e você vê a quantidade de pessoas que acompanham, e você vê que ela passou para o outro lado do oceano, e ela está lá. E ela está também já indo para os Estados Unidos. Por quê? Porque graças a Deus nós fomos fiéis. Fiéis em quê? Em não largar nunca a essência da renovação, a essência daquilo que nós recebemos. Nós nunca deixamos a graça do batismo no Espírito Santo e pedir a levar. E a primeira consequência, que é orar em línguas, nós nunca traímos, nunca. Pelo contrário, embora com muito sofrimento, nós incentivamos, nós ajudamos, nós dizemos que é preciso, assim como é preciso respirar, é preciso orar em línguas, é preciso, em particular, em público, é preciso. Encontramos muita oposição, encontramos, mas os apóstolos encontraram. Nós nunca deixamos de orar pela cura, de anunciar a cura, de suscitar a fé nas pessoas, e nós nunca deixamos de incentivar que as pessoas façam isso. Claro, a canção nova, gente, é apenas um sinal. Nem fique esperando que nós façamos tudo pela televisão. Não, a televisão está aí nos céus como um sinal para você no seu grupo. Até mesmo se o seu grupo está esvaziado, se o seu grupo, desculpe, está xoxo, é porque faltam os dons em ação. Se você está xoxo, se há pessoas no seu grupo xoxas, vazias, é porque faltam os dons. As pessoas, infelizmente, não estão deixando o Espírito Santo estar em ação na vida delas. E é preciso que o Espírito Santo esteja em ação. Agora você une todas as coisas, especialmente porque nós estamos agora preparando a vinda iminente de Jesus. Quando será? Eu não sei. O que ele diz é que é iminente. Iminente quer dizer iminente, está próxima, cada vez mais próxima. Hoje mais próxima do que ontem, e amanhã estará mais próxima ainda. Por isso, justamente, nós precisamos usar todos os dons para que a noiva esteja preparada. E claro, a noiva somos nós, mas não somos somente nós. Há muitos irmãos nossos que estão por aí, que foram batizados, e eles são a noiva. Portanto, você não pode deixar o Espírito Santo inerte dentro de você. Eu não estou bravo, eu estou falando com emoção. Você não pode deixar o Espírito Santo parado dentro de você, porque o Espírito Santo não quer estar parado dentro de você. Ele quer estar em ação dentro de você, agindo através dos dons. O mínimo que você faz é deixar que Ele se manifeste. O mínimo que você faz é orar em línguas. O mínimo que você faz é orar pela cura. O mínimo que você faz é você pedir ao Senhor que toque o seu povo, que cure o seu povo. O mínimo que você faz é interceder para que os seus irmãos de grupo, para que os seus irmãos de comunidade usem os dons, e usem os dons para valer, para que esse mundo seja atingido. Gente, se nós não usarmos os dons, os nossos irmãos
batizados vão se perder. Já foram batizados, já foram, mas vão se perder. Porque o mundo está cada vez mais cruel, o inimigo cada vez mais solto e cada vez mais realizando coisas desesperadoras, desnorteantes. É preciso e é urgente. Onde está a renovação? Onde estão os dons? Onde está o batismo no Espírito Santo? Onde está a oração fervorosa? Onde estão os prodígios, os sinais, os milagres? Eu não estou desprezando não, onde há, louvado seja Deus. Mas gente, depois desses 35 anos, era preciso ter muito mais. Parece que a chama, em vez de crescer, a chama foi diminuindo, e o Senhor não quer isso. Eu não quero ser uma voz clamando no deserto, não. Eu preciso, e é por isso que eu falo, e continuarei a falar, e vou falar também na próxima semana, e é preciso que as pessoas ouçam, e é preciso que a renovação escute, e aqueles que já foram agraciados pela graça do batismo do Espírito Santo, escutem, se deixem mover, e voltem a usar os dons na simplicidade. Não é apenas olhar para os tempos antigos, não, mas como nos tempos antigos, como era em Pentecostes, como foi nos inícios da renovação, como foi nos seus inícios, como foi no início do seu grupo, da sua comunidade. É preciso não para nós, é preciso não para fazer espetáculo, é preciso para a salvação dos nossos irmãos, porque o Senhor quer reconstruir a tenda destruída de Jacó, a tenda destruída de Davi, que não pode mais continuar destruída. Não pode. A igreja precisa, e nós, igreja viva, precisamos ser reconstruídos pelo Senhor. Precisamos, e há irmãos e irmãos nossos em quantidade precisando dessa graça. Peça agora o reafervoramento, peça agora a graça do batismo do Espírito Santo sobre você, sobre a sua comunidade, sobre o seu grupo, especialmente se você se vê xoxo, vazio, se você vê o seu grupo vazio, se você vê o seu grupo xoxo, sem ação, sem atividade, sem carismas, peça agora ao Senhor. Batiza a mim, Senhor, batiza a nós, Senhor, batiza o meu grupo, Senhor, batiza a minha comunidade. E eu peço mais uma vez, Senhor, batiza a Canção Nova. Sim, batiza a Canção Nova, Senhor, no teu Espírito Santo, e que se renovem os sinais, os prodígios, as curas, as conversões, as libertações, as vidas novas, Senhor. Sim, que nós vejamos os teus prodígios, que nós vejamos os teus milagres, que nós vejamos, Senhor, as tuas façanhas, que nós vejamos os teus portentos, Senhor. Sim, precisamos ver, porque não é espetáculo, é salvação de almas. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, é salvação de almas. São almas salvas, são almas resgatadas, são batizados que voltam para Deus, que voltam para a igreja, são filhos que voltam para a casa do Pai. Sim, Senhor, derrama sobre nós, derrama sobre mim, derrame sobre este povo aqui agora reunido. Derrama sobre o teu povo que vê pela televisão, que ouve pelo rádio, que acompanha pela internet. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo, batiza-nos no Espírito Santo, Senhor, e que os teus dons, que os dons do teu Espírito, Senhor, se renovem, se realizem, se atualizem. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, precisamos ainda mais, porque somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus vindo em glória, e que preparamos essa vinda. Sim, Senhor, precisamos preparar a noiva para a vinda do esposo, Senhor, porque o noivo já está chegando. Os odres não podem estar estragados, os odres não podem estar rebentados, pelo contrário, Senhor, e nem o Senhor quer remendos, o Senhor quer veste nova. Obrigado, Senhor, porque tu tens a vida nova, tu tens o vinho novo, tu tens, Senhor, já céus novos e uma terra nova, e para isso, Senhor, tudo precisa se renovar na face da terra, tudo precisa se renovar na igreja, Senhor. Reafervora os teus filhos, Senhor, reafervora o teu povo, Senhor, dinamiza o teu povo, Senhor, que os teus eleitos, que os teus escolhidos, que aqueles que o Senhor renovou, que verdadeiramente, Senhor, eles deixem o Espírito Santo estar em ação nas suas vidas. Sim, que o Espírito Santo haja através de um por um dos seus dons, e que agindo através dos dons, Senhor, as maravilhas aconteçam, que as curas aconteçam, que os prodígios se realizem.
que verdadeiramente, Senhor, um mundo novo, a humanidade nova aconteça, nosso Senhor e nosso Deus, e isto só pelo Teu Espírito, só pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esse batismo no Espírito, Senhor, obrigado, Senhor, porque o fogo do Espírito cai sobre nós, obrigado, Senhor, porque derramareis o Espírito Santo sobre toda a face da terra, e renovareis a face da terra, renovareis a face da igreja, renovareis, Senhor, o nosso grupo, renovareis a nossa comunidade, renovareis a cada um de nós, Senhor. Precisamos desta graça de renovação. Renova-nos, Senhor. Solta a sua voz agora num cântico novo. Candari ama, Cari ama, Cari ama. Eu quero ouvir você cantando. Eu quero ouvir você cantando. Cante. Os nossos sacerdotes passarão aspergindo água benta sobre todos vocês. É um sinal daquilo que Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior jorrarão rios de água viva. É isso que o Senhor quer. Isso vai ser sinal. Nós estaremos cantando aqui, para que essa maravilha aconteça. Nós, cheios do Espírito Santo, cheios dos dons do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, realiza a tua obra. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.